Estamos no ar! Esse daqui é o Direto do Paddock antes do GP da Holanda de Fórmula 1. Fórmula 1, Isa Fernandes, que volta depois das férias de verão lá no Hemisfério Norte. Estamos vivendo toda a expectativa dessa segunda parte da temporada de 2025. Inclusive, ontem você esteve com o Rico Penteado, já tivemos o nosso telemetria e a partir de amanhã, como você já sabe, já é costume, né, você sabe que temos aí os nossos programas após os carros na pista. Depois que eles são desligados, você se liga aqui com a gente. E é sempre bom lembrar que o Direto do Paddock é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Dá o seu oi oficial, Isa, sem dar risada, por favor, que antes aqui do programa a galera não percebeu que a gente se esgoelou de dar risada. Dá uma bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando a gente. Olá para todo mundo que está acompanhando o Direto. Vamos que essa semana tá cheia de coisa. Exatamente. Hoje é só mais um dos atrativos, né, aqui do Motorsport. Obviamente, todo Direto do Paddock fala daquilo que rolou no paddock da Fórmula 1 e tivemos, como de costume, o dia de mídia da Fórmula 1 antes dos carros irem para a pista. E o que chamou mais a atenção, talvez a declaração que tenha chamado mais a atenção, foi justamente do Fernando Alonso, né? Sobre, quando indagado sobre a questão aí dos jovens pilotos, ele citou Felipe Drugovich, que trabalha com Alonso lá na Aston Martin, que o espanhol disse, né, que de certa forma tem uma meia polêmica. Exatamente. Ele foi questionado, né, sobre a escolha da Cadillac em optar por Pérez e Bottas e ter deixado o Drugovich, que era um dos concorrentes, de fora. E aí ele fala, olha, é difícil dizer, somos todos amigos e nos conhecemos. Acho que todos eles merecem uma vaga na Fórmula 1, eles provam isso e têm o talento. E aí ele continua, né? Infelizmente, como sempre acontece na categoria, há apenas 22 vagas, agora já fazendo referência à 11ª equipe. Então há um momento em que alguém ficará de fora. E talvez ele, Felipe, mereça uma chance. Aí ele, né, por fim, ele fala o seguinte: ter Checo e Valtteri é uma boa notícia para o esporte, é uma boa notícia para eles, estou feliz por eles. Como sempre, quando há algum tipo de notícia, ou alguém está renovando o contrato, ou qualquer outra coisa, você pensa que os pilotos de teste não têm chance. Mas o mesmo acontece com as atualizações. Isso não é uma coisa de academia ou de caridade. Aqui estão apenas os melhores. Fórmula 1 não é caridade, não é uma academia. Então, comentou o Fernando Alonso. Né? Eu entendi, assim, você pegando o contexto todo, você vê que faz sentido. Mas é isso, né? Quem sabe realmente o Felipe Drugovich tem uma outra chance em alguma outra categoria em que ele consiga realmente mostrar o seu valor. E aí a Fórmula 1 vai lamentar ter perdido esse talento. Mas não é bem assim que pensa Gabriel Bortoleto, né, Isa? Porque, segundo o atual brasileiro no grid da Fórmula 1, ele ainda vê o Drugovich, seu amigo, né, Drugovich, com chances ainda de uma possível ida para a Fórmula 1. Exato. O Bortoleto saiu, né, em defesa do próprio Felipe e falou, olha, obviamente, né, o Felipe é um grande amigo meu e eu realmente sinto que ele merece a chance de estar na Fórmula 1. Isso ainda não acabou. Talvez um dia ele tenha a sua chance. Ele é campeão da Fórmula 2. Então, acredito que todos que vencem a F2 devem ter uma chance na Fórmula 1. Felipe é um cara fantástico e acho que ele merecia a vaga. Mais uma vez, trata-se de uma grande empresa, né? Falando em relação aí a Cadillac e a General Motors. Sim. Ele tem seus motivos para decidir suas coisas e como elas acontecem. Então, bom, esse é o meu ponto de vista. Isso aí. Hoje, inclusive, o Gabriel Bortoleto foi um dos participantes, né, da coletiva de imprensa. Ele esteve ao lado, inclusive, do Max Verstappen, né? E ali até a Fórmula 1 já soltou alguns vídeos em redes sociais, né, de um brincando com o outro, o Verstappen não deixando o Gabriel Bortoleto não falar e tal. Mas eles foram relembrados aí em relação a algumas questões do passado, né? É verdade. É uma foto que viralizou já tem até um tempo, né? Já. Do Bortoleto bem pequenininho, do lado do Max também muito jovem, no kart.
Foi em janeiro, 27 de janeiro de 2017, essa foto. Foi ontem, praticamente. Né? Exato. Os dois desse tamanhinho. Mas enfim. E aí o Bortoleto falou sobre isso, né? Ele falou, olha, lembro quando conheci Max. Eu estava em Adria, na Itália. Ele estava andando no paddock e havia muitas crianças tentando ir atrás dele. E eu tava também. Quer dizer, tinha muitas pessoas. Eu simplesmente disse, sabe, não vou ficar atrás dele agora. É impossível falar com ele. Então eu voltei pra minha equipe, que eu estava no kart na época, e ele entrou na tenda do time, porque também foi piloto da equipe antigamente. Perguntei ao chefe se ele poderia pedir ao Max para tirar uma foto comigo, e ele organizou tudo. Max foi muito legal. Fiz algumas perguntas a ele. Ele era muito jovem na época, acho que tinha 17 ou 18 anos. Tinha acabado de entrar na Fórmula 1 e ele fez meu dia lá. Foi muito legal conversar com ele. E aí o próprio Verstappen também deu a sua versão da foto. E aí ele fala, eu me lembro de estar lá em Adria porque alguns dos meus amigos estavam pilotando. E eu sabia, claro, que a equipe de fábrica da CRG estava lá. Eles fizeram muito por mim no passado. Fui até lá para cumprimentar o chefe, então vi um brasileiro bem pequenininho pedindo para tirar uma foto. Sim, até hoje a gente ri sobre isso. Às vezes a foto é circulada, né? Enfim, ela circula pela internet e é legal de ver porque depois a gente sabe o que aconteceu, que é o Gabi agora aqui na Fórmula 1. Em 2017 o Verstappen já era da Red Bull, inclusive, já, né? Exato. Estreia em 2016 naquele fatídico GP da Espanha, estreia na Red Bull, no caso, com vitória depois daquela temporada, né? Do Hamilton com o Rosberg, os dois se batendo ali no início da corrida, e aí quem acabou se aproveitando foi o Verstappen, isso no ano anterior a essa foto, né? E aí então ele já era ali um piloto de Fórmula 1 estabelecido e ainda, né, no seu segundo ano, a gente pode arredondar desse jeito, seu segundo ano de Red Bull. E é isso aí, agora vamos seguindo aqui, inclusive eu vou pegar um negócio aqui, Isa. Por que você tá mexendo no celular no meio do programa, No meio do programa, porque, olha só, você que ouve a gente falar tanto da Mint, saiba que o aplicativo da Mint, que você inclusive pode adquiri-lo de maneira gratuita, tanto aqui via link na descrição, como também aqui no QR Code, ele não é só um aplicativo para você fazer os seus investimentos, ele é um aplicativo de conteúdo também. Então você fica amparado em relação às informações. Inclusive estou vendo aqui, estava acompanhando antes do programa, por isso que eu inclusive já estava até aberto aqui, né, o Morning Call, que geralmente tem de toda terça e quinta, né? Hoje é quinta-feira. Também temos aqui toda quarta-feira o Marketing Overview, além da análise rápida do resumo cripto, todas as segundas-feiras. Então, com a Mint, você, além de ter uma carteira de criptomoedas que você vai acabar sempre se dando muito bem em relação ao mercado, você também conta com a assessoria da Mint e também, né, com os programas, você fica por dentro de tudo. Então não se esqueça, olha só, o aplicativo você consegue baixá-lo já aqui no QR Code na sua tela, além do link na descrição. Então não se esqueça, Mint, MYNT, é a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu garanto aqui, a gente está aqui sempre falando e é realmente um grande investimento. Vamos seguindo aqui com o nosso direto do Paddock, porque alguns assuntos foram retomados, mas de uma maneira muito interessante, né? Eu estou falando de George Russell, ainda falando sobre aquela sombra em que ele viveu com a possibilidade do Max Verstappen ir parar na Mercedes a partir de já em 2026. Mas aparentemente ele tinha motivos de sobra para ficar tranquilão, né, Isa? Tinha. Se a Cadillac já decidiu, né, a dupla deles, a Mercedes ainda tá segurando essas renovações, tese, né? As duas vagas do grid estão abertas ainda. Exato. E aí, então, o Russell foi questionado sobre todo esse burburinho, até porque saíram fotos mesmo, né, do Toto Wolff no barco do Verstappen. Lembra? Ok, Max Verstappen, você foi visto no barco de Toto Wolff. O contrário. O Toto no barco do Max. Ah, é? Eu não sei Toto Wolff, você foi visto. Quem tem a propriedade ali. Mas antes também, inclusive, naquele voo, lembra, né? Sim, exato. E aí, obviamente, o Russell foi questionado sobre isso e se ele estava apreensivo de perder a sua posição, de perder o seu assento, ele virou e falou assim, não,
De jeito nenhum, para ser honesto. Era mais uma questão de quem seria meu companheiro de equipe. Acho que sou bastante racional em relação ao funcionamento desse esporte e a equipe sentiu que não precisava assinar um acordo. Sempre acreditei em mim mesmo e meus resultados sempre mostraram isso. Não é apenas o desempenho deste ano, mas ao longo de toda a minha carreira, desde os 10 anos de idade. Então, sim, se você se apoiar e tiver um bom desempenho, nunca terá com que se preocupar. Agora ele faz um discurso muito bonito, mas ele dá indicação. Duvido que não deu um frio na barriga. Mas provavelmente ele tinha garantia ali de que quem sairia, e aquele rumor também de que o Kimi Antonelli iria para a Alpine, que vai ter ano que vem motores Mercedes, poderia ser muito real. E o Toto Wolff, que a gente citou aqui 2016, ia ter uma dor de cabeça, acho que no estilo 2016. É verdade, com 2 se ele pilotos. optasse pelos dois. Sim. Exatamente. E aí no final também dessa entrevista ele fala que basicamente o que está demorando, o que está sendo discutido ali no contrato dele, que está demorando para ser anunciado essa renovação, é justamente o período do contrato, né? 1, 2, 3, 4 anos, não sei. Uma vibe meio que foi com o próprio Hamilton, né? Exatamente. Que era o tempo de contrato que estava travando a assinatura ali, E né? também, assim, não rumores, né? Mas a expectativa, né, é que em 2026 a Mercedes saia na frente dessa nova era da Fórmula 1 e óbvio que o cara tá vendo a grande chance da vida dele, né, em poder lutar pelo título mundial de Fórmula 1. Exato. E também, falando da outra parte da garagem, a que seria escanteada caso Max Verstappen fosse para a Mercedes, o André Kimi Antonelli meio que deu uma resposta, acho que até tranquila, sobre aquilo que foi falado sobre ele pelo Helmut Marko, né, em relação à pressão em que o piloto italiano vem recebendo nesse primeiro ano de Fórmula 1, né, Isa? Exatamente. O Helmut Marko falou para o F1 Insider, né, que ele que o Antonelli foi exposto a uma pressão muito grande por ter sido alçado a Mercedes logo de cara, né, assim, tão jovem, e que na Red Bull eles têm essa facilidade e de colocar os meninos para poder correr primeiro na Racing Bulls, para entender como funciona e depois subir a Red Bull. E aí o Antonelli foi questionado hoje sobre essa declaração do Helmut Marko, e aí ele falou o seguinte: é claro que começar logo de cara em uma equipe de ponta nem sempre é fácil, porque, obviamente, correr pela Mercedes é um privilégio enorme, mas ao mesmo tempo você precisa entregar trabalho. Então, às vezes você pode sentir muita pressão, mas estou feliz por ter começado na Mercedes. Obviamente, passei por alguns momentos difíceis, mas a equipe me apoiou muito. Sei que não fiz o meu melhor, principalmente ao longo dessa temporada, mas esse ano é principalmente para aprender. O objetivo é sempre seguir na pista e vencer, mas ao mesmo tempo é importante se preparar para o próximo ano. Porém, definitivamente, se eu corresse em uma equipe júnior, haveria bem menos pressão. Mas como eu disse antes, estou muito feliz por ter começado na Mercedes, porque posso aprender muito. Ele admite, né? Se ele corresse numa equipe júnior, eu acho que ele quis dizer, né, da própria Williams ou Alpine, né, que vem, mas a Alpine vai ter ano que vem, mas se ele fosse, por exemplo, se chegou a especular no passado, antes da confirmação dele na Fórmula 1, que ele poderia fazer um aninho ali de Williams, que tem motor da Mercedes, né? Então foi uma resposta até tranquila. Ele admite, mas também fala que tá tudo certo, né? A pressão é essa, e eu acho que realmente, por mais que o período de testes que o Antonelli teve antes de chegar à Fórmula 1 foi muito maior, por exemplo, que o Gabriel Bortoleto, que a gente sempre fala aqui, eu acho que também tem a ver com a gente também dar um tempo ao tempo, né? Justamente esse primeiro ano dele vai ser de aprendizado. Sim, com certeza. Porque uma coisa é você ficar testando um carro, outra coisa é você competir. E aí você está muito mais propenso a erros. Exatamente. Por falar em Mercedes, quem tem motor Mercedes, mas está felizona... Que gancho, hein? Você vê que o programa tá todo amarradinho aqui. Achei que você ia falar, vou falar em erros, tô brincando. Não, também é bom gancho. Né? Por falar em erros... Não, a gente está falando aqui do vice-líder do campeonato, Lando Norris, que falou... Que cometeu erros, não. Eu estou cometendo erros. Que falou sobre esses erros do início, né, do campeonato, e também até, em contrapartida, até o Piastri também falou. Faz um mix aí, né, da dupla que domina o campeonato de 2025. Né? A gente não fala aqui muito sobre
sobre eles, mas também porque eles também dão declarações super flat. Blasés. Blasés e tal. Quem sabe aí a gente tem uma água na fervura aí durante essa segunda parte do campeonato. E antes que critique a gente, o erro é porque o título da matéria é Norris reflete sobre maiores erros, tá bom, galera? Ninguém tá falando aqui do Norris errar. Mas ele falou sobre isso, né? Que durante essa primeira metade do campeonato, e muitas vezes ele precisou se policiar para não querer ser herói, né? Que ele, às vezes, ele podia ter tomado decisões melhores, mas que no fim das contas ele fazia o que estava ali no momento, que ele achava que era o correto, mas que precisava muito segurar para não tentar fazer coisas além, né? E falou que ele e o Piastri entendem que tem ali um grande equilíbrio entre eles, mas que para você ganhar, você precisa se arriscar mais, não é mesmo? E dependendo de quem você está competindo, isso é um fator muito importante, porque faz parte de ser um piloto, entender quem é o seu adversário. Exatamente. E o próprio Piastri também declarou que ele já se diz pronto sobre a intensidade das batalhas que começarão a seguir, né, já a partir desse fim de semana. Vale lembrar, Fórmula 1 agora tem 10 corridas apenas, das 24 etapas, né, mais 3 sprints, inclusive uma delas aqui no GP de São Paulo. Então, o campeonato vai andando, já passamos na metade, né? Agora a segunda parte, a gente fala porque é metade. Reta final, né? E aí a gente vai ter agora Zandvoort, depois tem Monza. Grande. Né? E aí depois a Fórmula 1 sai de novo da Europa, depois tem aquela parte americana, no Brasil inclusive, depois temos Las Vegas. Singapura? Isso. Não, Singapura é antes de ir para... Isso. Ou ao contrário, enfim. Mas tá aí. No site do motorsport.com tem toda... Tá por aí. Né? E depois o GP de Abu Dhabi, fechando mais uma vez uma temporada da Fórmula 1. Pra galera que tá aqui acompanhando a gente, fala, mas Eric, eu tô meio perdido, que horas que começa as coisas amanhã? A Isa vai trazer os horários aqui para você não perder, porque também, assim que os carros são desligados, você pode ligar aqui no canal do motorsport.com, no YouTube e na Motorsport TV Brasil. É isso mesmo, então vamos lá. O treino livre 1, amanhã, a partir de 7h30 da manhã, e o treino livre 2, às 11 horas. Acabou, a gente tá ao vivo com Sexta Livre para poder falar sobre tudo o que aconteceu. No sábado, 6h30 da manhã, o treino livre 3 e a classificação às 10 horas. Acabou, corre pra cá que a gente vai estar com o Q4 para poder falar quem ficou na pole, quem ficou no Q1, quem foi pro Q3, para dar o nosso palpite. Exatamente. E por fim, a corrida no domingo, naquele horário tradicionalíssimo da Europa, às 10 da manhã. E claro, logo depois estaremos aqui com o pódio para falar sobre tudo que rolou lá em Zandvoort. É isso aí, lá em Zandvoort. Acho que é o último ano, né? É uma pena. Você não gosta, acho que o ano que vem ainda tem. Não tem, né? O ano que vem tem. Tem a sprint lá o ano que vem. É bem lembrado, mas tá todo mundo... Eu acho que ela vai ser uma daquelas... Que vai entrar na rotação, né? Junto com o Spa. Rotativas, enfim. Olha só, o fim de semana também temos a Porsche Cup, que está em terras europeias, com mais uma etapa lá no Estoril. E quem vai trazer todas as informações sobre o que está rolando na Porsche Cup é o Guilherme Longo. Vai daí, Gui! Fala, Eric, fala, Isa, um abraço para todo mundo que está acompanhando aí o Direto do Paddock. Pausa na Fórmula 1 para a gente falar um pouquinho de Porsche Cup, porque olha, quinta-feira das mais movimentadas lá no Estoril. Já tivemos a classificação e corrida. Afinal, a Porsche está fazendo aí uma rodada dupla esse fim de semana, de quarta até sexta-feira, etapa sprint, sábado e domingo, etapa endurance, a segunda etapa de 300 km. Vamos começar falando da classe principal, a Carreira Cup. A Porsche fez hoje de manhã a classificação, na verdade, as classificações, né, para essa reta final do campeonato sprint. Não tem mais inversão de grid, então são duas classificações. O Marcel Miller, que é o atual campeão, voou, e olha, tô falando voou mesmo, fez as duas poles. A primeira ele botou simplesmente 8 décimos de vantagem em cima do Chris Hunt, e depois na segunda, mais 4 décimos em cima do Miguel Paludo, que é o líder do campeonato. E na corrida, a gente teve uma corrida bastante movimentada, uma intervenção do safety car nos primeiros minutos, mas o Marcel Miller conseguiu segurar as investidas do Chris Hunt na primeira parte da prova e converteu a pole em vitória. Vamos falar aqui o resultado final.
Então, Marçal vence, Chris Han em segundo, Miguel Paludo em terceiro, importante para ele pensando no campeonato. Matheus Comparato foi o quarto e Antonella Bassani na quinta posição. Marcos Regadas em sexto foi o vencedor pela classe Sport. E entre os rookies tivemos vitória do Léo Sanches, terminando em 16º. Agora vamos falar um pouquinho da Sprint Challenge. Tivemos também uma repetição de pole position. Caio Chaves, que é o líder da Challenge, fez aí um bom trabalho na quinta-feira de manhã, conseguiu as 2 pole positions, mas olha, precisou dar uma suada do jeito que o Marçal não fez. Daniel Neumann, que está aí fazendo um belíssimo ano de estreia na Porsche, conseguiu os 2 segundos lugares e olha, ficou perto ali. Mas na hora da corrida da Sprint Challenge, o que aconteceu? O puro suco do caos. Para vocês terem uma ideia, uma corrida com 24 pilotos em que 11 cruzaram a linha de chegada. Incríveis 13 abandonos, 4 intervenções do safety car, inclusive a prova terminou com o carro de segurança. Caio Chaves quase perdeu a vitória, chegou a perder a liderança para o Matheus Roque, nesses entre e sai do safety car, uma largada um pouco errada, fez uma trajetória errada, permitiu que o Matheus Roque assumisse a ponta, e olha, faltando segundos para a entrada do safety car final, esse que encerrou a prova, ele conseguiu retomar a liderança para converter a pole em vitória. O mais importante para o Caio Chaves é os principais rivais dele na briga pelo título abandonaram, incluindo o vice-líder Gerson Campos, teve um problema ali na largada, bateu num outro carro, e com isso a carenagem do Porsche dele ficou batendo na roda, foi perdendo performance, e aí não teve muito o que fazer. Vamos para os resultados então. Caio Chaves vence, Matheus Roque em segundo, Matheus Roque levando a vitória na Sport, Jorge Crispim em terceiro, Mário Delara em quarto e Fabiano Taraborelli na quinta posição. Rafael Bernardes foi o sexto, vencendo aí na Rookie. E olha, sexta-feira continua as atividades no Estoril. A gente tem o encerramento da etapa Sprint. A partir das 6h15 da manhã, a gente vai estar ao vivo aqui na Motorsport TV Brasil, transmissão das corridas 2, tanto da Carreira Cup quanto da Sprint Challenge. E olha, novamente vamos ter Marçal Miller e Caio Chaves largando da pole position. Então, ó, a partir das 6h15 da manhã, ao vivo aqui na Motorsport TV Brasil, e claro, a cobertura completa no site, nas redes sociais. E olha, cobertura completa, como eu falei, sábado e domingo a gente tem a corrida Endurance, os 300 quilômetros de Estoril, e 2 nomes aí que foram confirmados nas últimas horas, que vêm para agregar muito a esse grid. A gente vai ter Antônio Félix da Costa, piloto português, campeão mundial da Fórmula E, e Enzo Fittipaldi, piloto da Fórmula 2, hoje está correndo na European Le Mans Series. Então, vai se formando aí um grid incrível para a prova do fim de semana. E, claro, a partir de amanhã a gente vai começar a falar tudo isso e muito mais da etapa Endurance. Eu vou ficando por aqui, devolvo para vocês aí, Eric e Isa no estúdio. Bom fim de programa. Valeu, Guilherme. E também eu estou aqui para falar que não teremos só Fórmula 1 e Porsche Cup, mas também a NASCAR está de volta nesse fim de semana, início dos playoffs, e você acompanha tudo ao vivo no canal do Motorsport, na PIC TV, pictv.com/motorsport. Neste sábado, duas corridas. Darlington receberá a Truck Series a partir das 13 horas, mais conhecido como 1h da tarde, Isa. Então você cola lá, também acompanha ao vivo em português comigo, com o Sérgio Lago na narração. Mais tarde, Portland será o palco de mais uma etapa da Xfinity Series às 8h30 da noite, também no mesmo no mesmo canal, né? Bate-horário que eu falei, 8h30, no mesmo bate-canal, canal do Motorsport, na PIC TV. Domingão, 6h30 da tarde, a partir das 6h30 da tarde, você acompanha já todas as emoções da primeira etapa dos playoffs da NASCAR Cup Series em Darlington. Então, ó, vai lembrar, Truck Series também já é a primeira etapa dos playoffs, e especialmente a Cup Series também já no início da fase final da temporada de 2025. É isso aí, obviamente, para mais informações, mais detalhes, outras categorias, motorsport.com, você acompanha tudo o que acontece ali no noticiário, além das redes sociais, né, Isa? Vamos lá, vamos lembrar aqui, o que tem de redes sociais? X, né, o Twitter, Instagram, TikTok, Threads, no canal do WhatsApp também, porque você recebe as informações Facebook, em primeira mão, no Facebook, e
no nosso aplicativo, claro, do Motorsport, que você pode baixar tanto no Android quanto para iOS. Lembrando aqui da Olivia Nogueira, é no Vasco, de graça. Né? Ela não. Eu não peguei. Não pegou a referência, hoje, mas tudo bem. Por favor. É isso aí. Um grande abraço a todos. Amanhã, depois do TL2, estaremos aqui ao vivo e também, lembrando mais uma vez, Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E eu espero vocês todos amanhã já com o Sexta Livre. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.